a polarização a gente usa no dia a dia. A gente só esquece que a gente usa no dia a dia. A gente, por exemplo, o óculos Ray-Ban, ele é um polarizador. O óculos Ray-Ban, de uma maneira estúpida, é exatamente isso aqui. Isso aqui seria um óculos Ray-Ban, que seria uma maneira de a gente separar e impedir que certas direções da luz passem por esse óculos. Você vai permitir apenas uma direção de luz. Claro, não é desse tamanho, é cunho pedagógico apenas. É, pedagógico. Pedagógico. E aí, isso é uma coisa interessante, porque no cinema 3D, usamos polarização. E quando a gente usa polarização, eu não sei se vocês sabem, mas nós, seres humanos, enxergamos em 3 dimensões, justamente porque a gente tem 2 olhos. Quando você tem um olho só, não dá para enxergar a terceira dimensão. Tanto que você quer ver uma coisa assim, você fecha um olhinho. Quando você quer perder a terceira dimensão, você fecha um olhinho. Nós enxergamos em 3 dimensões porque a gente tem 2 olhos e a gente faz a paralaxe. O que quer dizer isso? Quando eu tenho aqui, ó, se você olhar um dedo na frente do seu... Nossa, meu dedo tá machucado. Gente, ignora meu dedo, tá machucado, ficou feio agora na tela, vou fazer longe. Faz assim, se você olha seu dedo, você fecha um olho, você tem uma imagem. Se você fecha o outro olho, você tem outra imagem no dedo. Perceba que seu dedo parece dançar na frente da sua tela. Se você fecha um olho, você tem uma imagem. Fecha outro olho, você tem outra imagem. Porque cada olho, ele vê uma imagem diferente da outra. E quando você olha para o seu dedo, ele cria uma imagem, ele junta essas 2 imagens no seu cérebro e assim ele cria uma sensação de tridimensionalidade. Desde quando você nasce, o foco do seu olho, criando nos objetos, ele acaba servindo como uma representação da distância. Você, por exemplo, você tá assim na sua casa, aí você tá lá deitadão no sofá, aí você olha e você fala assim, vou pegar o controle. Só de olhar onde está o controle, você já pensa, esse eu alcanço. Pá, você já pega ele. Porque você fez o foco, ou quando você olhou um objeto, o seu olho focou, fez a contração do músculo do seu olho, você associa essa contração a uma distância. Isso é graças à experiência. Por isso que bebês não têm muita noção de distância, não sabe se consegue pegar uma coisa. Você olha um objeto, você está lá deitado no sofá, se o controle está lá na mesa, você já sabe que você não vai alcançar. Você vai ter que levantar. Você, oh, droga, vou ter que levantar. Porque você já tem essa contração associada a uma distância. E é exatamente por causa disso que a gente gosta de olhar objetos à distância, porque relaxa a vista. Por isso que é gostoso ir no alto da montanha, olhar lá longe. Relaxa a vista. Quanto mais longe, menos contração seu olho faz. É mais gostoso. Então, quanto mais perto, mais contração seu olho faz. Abrindo um parênteses aqui, é exatamente por causa disso que a gente não tem noção da distância das estrelas. As estrelas estão tão longe, tão longe, tão longe, que para o nosso olho, olha, não sei a distância disso aí. Tá longe. Parece que tá tudo no mesmo lugar, né? Tudo no mesmo plano, porque seu cérebro associa tudo no mesmo plano. O que acontece? Agora voltando aqui para o cinema. Então, o que acontece com a ideia do cinema? Você enxerga em 3 dimensões porque cada olho enxerga uma imagem diferente da outra. Só que no cinema a gente tem uma tela, assim como você vê uma tela de computador, você não tem noção de profundidade, justamente porque você tem uma tela que só tem altura e largura. Você não tem a profundidade. Se você não tem profundidade, você não tem noção. Ah, mas eu tenho noção no cinema que tem... Não, o cinema ele te engana dando uma ideia de profundidade. É que nem um desenho de um dado. Quando você desenha um dado, ele não está em 3D. Mas aquele desenho faz o seu cérebro, tá em 3D. Mas não é, isso não é a rigor. Você pode ver que muitas dos efeitos especiais, se você pegar Senhor dos Anéis, o efeito de distância é feito o filme inteiro. Eles pegam o Hobbit e a filmada mais distante, e a gente pensa que o Gandalf e o Frodo estão do lado do outro. Não estão. Ele tá lá no fundo, ou tá aqui, a gente tem a impressão que ele é menorzinho. Essa enganação acontece no seu olho. E aí eles tiveram a brilhante ideia de falar, e se eu der uma imagem num olho e outra imagem para o outro olho? O que vai acontecer? Eu vou ter a noção de 3D. E assim nasceu as primeiras ideias de 3D, que eram como se fosse um óculos assim. Era um óculos, era uma coisa básica. Você tem 2 cores no seu óculos, e aí você passa 2 imagens, uma imagem vermelha e uma imagem azul. A mesma imagem com um pouquinho de deslocamento. Só que acontece, quando você está olhando pelo lente azul, você não vê a imagem azul. Se você está olhando pela lente vermelha, você não vê a imagem vermelha. Como você não vê nenhuma das duas, quando você olha para a tela, como você não vê, só vê uma por olho, quando você olha para a tela, você está vendo duas imagens diferentes, um pouco deslocadas, que gera no seu cérebro a sensação de profundidade, que aí você vê o 3D.
Esse tipo de óculos também não é mais feito hoje em dia, porque é muito simplório, a gente tem que colocar uma imagem azul, outra vermelha. O que que eles fazem? Eles utilizam um óculos como esse. Não quero contar sobre como eu arrumei um óculos de cinema, não importa. Fins pedagógicos. Esse é um óculos de cinema. Doação. Doação pedagógica, não importa, não entraremos nesse assunto. Mas entenda assim, quando eu pego um óculos de cinema, o que que ele faz? Ele é um Polaroid. Eles são Polaroid em duas direções. Então ele permite uma direção, a lente, e outra direção, outra lente. Por causa disso, você até vê várias... Se eu pego a lente aqui diferente... Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na tela. Deixa eu ver se na tela eu consigo. Não sei, às vezes eu não consigo, porque a tela não... Dá para ver diferença... Não sei se eu vou conseguir na tela. Diferença conforme eu giro o brilho. Dá. Você consegue ver a diferença do brilho? Sim. Às vezes depende, eu precisava de uma luz. Não sei, não vai dar. Mas na tela, se você... Tanto que assim eu consigo separar o tipo de luz que eu tenho. Então, o que que a lente faz? Eu ponho duas imagens na tela do cinema. Uma imagem com uma polarização e outra imagem com outra polarização. E assim, minhas lentes, elas vão cortar uma imagem e deixar passar a outra. Corta uma imagem e deixa passar a outra. Duas imagens diferentes, uma para cada olho. E assim o seu olho se forma uma imagem só. E assim você tem a noção de profundidade. Olha que coisa maravilhosa. E aí você, graças a isso, você enxerga em 3 dimensões. Preciso lembrar vocês que a gente tem cinema 3D. Não existe cinema 4D. Ah, mas pode dizer que se a gente considerar o tempo, tudo bem, pode considerar o tempo, mas então o tempo que eu passei no cinema, então todo cinema era 3D, a gente só tem cinema 4D. Não tem cinema 5D só porque joga água em você, tá bom? Você pode inquirir isso. Eu acho que bom, apesar que se eu fosse o diretor do cinema, alguém viesse reclamar comigo, o seu cinema é 5D, mas eu não vi 5 dimensões. Eu falei, mas pois elas estão aí, você não viu. Tem muita gente querendo ver. Eu não posso fazer nada. Meu cinema é 5D. Não posso fazer nada. Mas, enfim. Só um aspas, porque conta a história, né? Conta a história que um grande cientista veio aí para o Brasil, né? Muita gente fala aí do Einstein veio aí para o Brasil e que ele humilhou a nossa escola, né? O Feynman também humilhou nossa faculdade, falou mal da faculdade. Na verdade, ele perguntou se alguém conhecia, tem uma pergunta que ele fez se alguém conhecia um polarizador, ele estava falando de polarização e perguntou sobre qual era um polarizador, que se conhecia um polarizador ao longo do dia a dia. Ninguém soube responder. E ele falou, era o óculos Ray-Ban. Pô, vocês não conseguem associar um óculos Ray-Ban? Pergunta besta, claro que na hora ninguém ia pensar que era alguma coisa simples como um óculos Ray-Ban, né? Mas aí muita gente usa, eu gosto de mostrar isso para lembrar vocês que se algum outro grande cientista vier aqui para o Brasil e fizer a pergunta, você fala, todo mundo sabe que é o óculos Ray-Ban, seu animal, tá tudo bem.